empresa depende de heróis? Sabe aquele profissional que todo mundo conhece na empresa? Aquele que resolve qualquer problema, que sabe onde tudo está, conhece todos os processos, entende todos os históricos, se mostra sempre disponível e parece ser simplesmente insubstituível? Muitas vezes, esse profissional é admirado e com razão. Ele tem comprometimento, conhecimento, experiência e uma enorme capacidade de entrega. Mas existe uma pergunta importante por trás disso. Quando uma organização precisa constantemente de heróis para funcionar, isso é realmente um sinal de excelência? Ou pode ser um sintoma de que alguma coisa no modelo de gestão não está funcionando? Existe uma grande diferença entre ter pessoas extraordinárias e depender exclusivamente delas. Empresas sustentáveis não são aquelas que não reconhecem seus talentos. Pelo contrário, elas valorizam esses profissionais. Mas será que elas conseguem transformar o conhecimento individual em capacidade organizacional? Hoje, vamos discutir os riscos da dependência de pessoas-chaves, a diferença entre excelência e heroísmo, o papel das lideranças na gestão do conhecimento, dos processos e da sucessão na construção de organizações preparadas para o futuro. E para essa conversa, eu tenho comigo dois profissionais que vocês já conhecem. Luiz Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom Gestão Organizacional, e Hudson Carvalho, diretor da Unidade ABCD Paulista e Baixada Santista da Wisdom. Sejam muito bem-vindos. Oi, Aline. Oi, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom dia, Aline. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma alegria sempre estar aqui com vocês. Estou adorando o tema, Aline. Eu lembro do meu pai quando insistia, que ninguém é insubstituível. Vamos lá, Vamos falar disso. Sim, esse tema realmente é ótimo, Hudson. Luiz, para começarmos, muitas empresas têm muito orgulho de dizer: temos pessoas incríveis aqui, temos profissionais que fazem acontecer. E isso realmente é positivo. Mas quando é que essa valorização do talento começa a se transformar em uma dependência perigosa de alguns poucos profissionais? Aline, esse é um ponto interessante, porque antes de tudo, precisamos deixar claro que a questão não está no profissional que entendemos ser um herói. Normalmente, essas pessoas são profissionais diferenciados, eles são comprometidos, possuem conhecimento profundo do negócio, têm senso de responsabilidade, assumem desafios e muitas vezes foram fundamentais na construção da história da organização. O problema começa quando a empresa, ao ter pessoas excelentes, passa a depender exclusivamente delas. Existe uma diferença enorme entre reconhecer talentos e criar uma estrutura que só funciona porque determinados profissionais nela estão presentes. Quando alguém diz, se o João sair, ninguém sabe fazer isso, ou então só a Maria conhece esse processo, essa decisão só acontece quando determinada pessoa está disponível. Isso deixa de ser apenas uma demonstração de competência individual e começa a mostrar na minha opinião, uma fragilidade organizacional. A empresa passa a carregar um risco muito grande. Por quê? Porque o conhecimento, a tomada de decisão e até a continuidade de algumas operações ficam concentradas em pessoas específicas. E isso pode acontecer, inclusive, com a melhor das intenções. Muitas vezes aquele profissional acumulou conhecimento porque sempre resolveu tudo, sempre estava disponível, sempre assumiu as responsabilidades. Com o tempo, a organização se acomoda nessa dinâmica. Só que uma empresa madura precisa fazer uma pergunta. Nós temos pessoas excelentes dentro de um sistema forte ou temos pessoas excelentes compensando as falhas do nosso sistema? Essa diferença muda completamente a forma de olhar para o tema da gestão. Com certeza, Luiz.
Hudson, no dia a dia das organizações, nós escutamos com frequência a frase: se essa pessoa sair, a empresa para. Na prática, quais são os riscos quando uma organização chega nesse nível de dependência? Pois é, Aline, eu estava ouvindo o Luiz, né, e essa diferença que ele fez aqui no final, né, de pessoas fortes e processos fracos, é o grande divisor de águas dessa questão. Eu, pessoalmente, tenho muito medo de heróis, sabe? Daquele camarada que é o resolvedor de problemas mor. Eu acredito mais em processos, mas essa frase, ela parece um elogio, né, essa que você citou, mas ela devia acender esse sinal de alerta que o Luiz colocou lá em cima, né? Quando nós dizemos que uma empresa parou porque uma pessoa saiu, estamos dizendo que existe uma concentração excessiva de conhecimento, responsabilidade, etc., ou de decisões, né, que é o mais importante, numa única pessoa. E aí existem vários riscos envolvidos. O primeiro é o risco operacional. A empresa começa a depender da memória das pessoas e não de processos estruturados, né? O conhecimento fica na cabeça de alguns e não na cabeça, na memória da organização. O segundo é o risco de perda de velocidade. Tudo precisa passar por uma determinada pessoa. Ela vira um gargalo, mesmo sendo extremamente competente, né? Existe um limite físico de tempo, de capacidade para dar conta de tudo. E o terceiro risco envolve as próprias pessoas, né? Muitos desses heróis acabam sobrecarregados. Eles são acionados o tempo inteiro, não conseguem se desconectar, acumulam decisões e muitas vezes chegam ao esgotamento, né? E existe ainda uma outra consequência, né? Quando alguém exerce sempre esse papel de resolver tudo, né? Outras pessoas se acomodam e deixam de se envolver. Afinal, tem lá o herói de plantão, né? A equipe começa a pensar, eu não preciso aprender porque alguém vai resolver, né? Alguém irá resolver. Então, paradoxalmente, um profissional extremamente competente pode estar no centro de um sistema que impede a evolução coletiva, né? O desafio das organizações, então, é transformar o conhecimento tácito desses profissionais, dessas pessoas, em conhecimento explícito, né? Através de métodos, de processos de aprendizado e do desenvolvimento das outras pessoas. Luiz, existe uma frase bem interessante que diz: excelência é entregar resultados porque existem processos, pessoas preparadas e gestão. Heroísmo é entregar resultados apesar da ausência desses elementos. Como você vê essa diferenciação? Eu acho essa diferenciação fundamental. Toda organização vai precisar, em alguns momentos, de atitudes extraordinárias. Crises acontecem, problemas inesperados aparecem e pessoas diferenciadas fazem toda a diferença nesses momentos. Isso é positivo. A questão, na minha opinião, é quando o extraordinário começa a virar rotina. Se toda semana precisamos de alguém fazendo um esforço enorme para corrigir falhas, se todos os meses temos incêndios para apagar, talvez não estejamos frente a uma, a uma questão de alta performance, a uma situação de alta performance. Talvez estejamos frente à ausência de gestão. Excelência, na minha percepção, é previsibilidade. Uma empresa excelente entrega resultados porque possui processos claros, responsabilidades bem definidas, pessoas capacitadas, bons indicadores, adequada governança e uma cultura que permite que as coisas aconteçam de forma consistente. O heroísmo frequente normalmente aparece quando esses elementos não estão suficientemente estruturados ou desenvolvidos. Aí existe uma armadilha cultural. Algumas empresas valorizam mais quem apaga incêndios do que aqueles que previnem a sua ocorrência. O profissional que resolve uma crise ganha reconhecimento, é óbvio, mas aquele que criou um processo para a crise,
e para que a crise nunca aconteça, muitas vezes passa despercebido. Organizações maduras precisam valorizar menos a dependência e mais a construção da capacidade para prevenir ou para reagir com celeridade. Excelente. Hudson, olhando para a gestão do conhecimento, que já foi tema de um dos nossos episódios, como as empresas podem evitar que conhecimentos críticos fiquem presos somente em algumas pessoas? Legal. Eu estava aqui ouvindo o Luiz fazer essa parte final do comentário e pensando em quantos dos nossos ouvintes se colocaram nesse momento na condição de passarem desapercebidos, né? Apesar de terem sido trabalhado, etc., para prevenir uma crise. Acho que muitos de nós aqui já passaram por isso. Mas voltando à questão do conhecimento, Aline, o primeiro passo é reconhecer que o conhecimento individual ou tácito precisa virar conhecimento explícito, para que ele se torne usável, né? se existe essa palavra, de uma forma organizacional, né? Para toda a organização. Isso não significa burocratizar tudo, criar documentos intermináveis e tal. Significa identificar quais são os conhecimentos realmente críticos, né, para o funcionamento e continuidade das atividades da empresa e quem são os seus detentores, né? Algumas perguntas que ajudam muito a estruturar essa questão são, por exemplo, né, quais são os processos ou atividades hoje que só poucas pessoas dominam, né? Uma outra seria, olha, quais são as decisões que dependem exclusivamente de alguém? Uma terceira poderia ser, se um profissional-chave ficar ausente por 30 dias, o que deixará de acontecer, né? Então, a partir daí, algumas práticas, né, se tornarão importantes. A documentação desses processos críticos, a formação de sucessores, compartilhamento desses conhecimentos táticos, rodízio de responsabilidades, capacitação de equipes específicas e construção de grupos internos de aprendizado. Outro ponto que eu considero fundamental, Aline, é disseminar, fomentar uma cultura em que compartilhar conhecimento seja algo valorizado. Porque algumas organizações, mesmo sem perceber, fomentam, incentivam ambientes onde conhecimento significa poder. E significa, né? A gente sabe disso. Levando as pessoas a se protegerem, a protegerem as informações que só elas têm, a fim de ampliar a sua própria relevância. Cultura precisa demonstrar o contrário. Quanto mais um líder desenvolver pessoas e disseminar conhecimento, mais valor ele estará gerando. Verdade, Hudson. Luiz, falando agora das lideranças. Muitos líderes acabam criando equipes extremamente dependentes deles. Isso também é uma forma de heroísmo? Sem dúvida, e talvez seja uma das formas mais frequentes. Existe o líder que resolve tudo, participa de tudo, aprova tudo e acredita que isso evidencia o seu comprometimento. Mas uma pergunta importante surge aqui. Se uma equipe só funciona quando o líder está presente, qual é o nível real de desenvolvimento dessa equipe? Um grande líder não é aquele que torna as pessoas dependentes dele. Um grande líder incentiva a autonomia. Ele prepara sucessores, ele desenvolve pessoas, ele delega responsabilidades e cria condições para que a organização evolua. O verdadeiro legado de uma liderança, no meu ponto de vista, não é medido pelo que acontece quando ela está presente. É medido pelo que continua acontecendo quando ela está ausente. Esse é um grande teste de maturidade, tanto dele, líder, quanto da própria organização. Hudson, como as áreas de DHO podem atuar para reduzir essa dependência de heróis de algumas organizações? Perfeito. Elas têm, Aline, um papel estratégico nesse processo, né? O primeiro é ajudando a organização a enxergar onde existem riscos de concentração.
Isso passa pela arquitetura organizacional, a clareza dos papéis, né? Pela avaliação das competências funcionais e comportamentais e pela identificação dos talentos críticos. E, por fim, pelo planejamento da sucessão. O segundo é fortalecendo os processos de desenvolvimento. Não basta identificar que alguém é essencial, né? É preciso perguntar quem está sendo preparado para assumir essa responsabilidade no futuro. O terceiro é trabalhando a cultura. Muitas vezes a própria organização reforça a figura do herói, né? Premia quem salva tudo no último minuto, etc., mas não reconhece de forma adequada quem estruturou, preveniu e desenvolveu pessoas. As áreas de HO precisam ajudar a mudar essa lógica para que a pergunta deixe de ser quem é indispensável por aqui, né? Ela deverá passar a ser o que fazer para que todo conhecimento relevante esteja protegido na organização e pela organização. Legal. Luiz, agora para encerrarmos, vou deixar aqui uma provocação, diria a principal desse episódio. Se amanhã os principais profissionais de uma empresa ficassem indisponíveis por alguns dias, ela continuaria a funcionar com qualidade, segurança e previsibilidade? O que a resposta dessa pergunta revelaria sobre a organização? Aline, eu diria que essa talvez seja uma das perguntas mais simples e, ao mesmo tempo, das mais poderosas para avaliar a maturidade organizacional, porque ela irá mostrar se a empresa construiu capacidade para rodar sozinha ou apenas dependência. É claro que pessoas extraordinárias fazem falta. Bons profissionais sempre farão diferença, mas existe uma distância enorme entre sentir falta de alguém e não conseguir funcionar sem essa pessoa. Empresas sustentáveis são aquelas que conseguem transformar talentos individuais em força coletiva. Elas valorizam seus profissionais diferenciados, mas não colocam todo o peso da organização sobre eles. No fundo, o objetivo não é acabar com os heróis, é construir uma organização onde as pessoas não precisem ser heróis todos os dias, mas que as coisas funcionem. Porque quando tudo depende de poucos, existem vulnerabilidades. Quando o conhecimento é compartilhado, quando existem processos, sucessores e liderança preparada, existe sustentabilidade. E esse talvez seja um dos maiores desafios da moderna gestão. Excelente reflexão, Luiz. Para todos que estão nos ouvindo, fica aqui uma provocação. A sua empresa possui grandes talentos ou depende deles para sobreviver? Construir uma organização forte não significa deixar de reconhecer pessoas extraordinárias. Significa criar um ambiente onde o conhecimento, a liderança e a capacidade para gerar resultados esteja distribuída. Esse é o caminho para empresas mais sustentáveis, preparadas e resilientes. Obrigada, Luiz, obrigada, Hudson, e obrigada a todos vocês que nos acompanharam nesse segundo episódio da série Anatomia das Organizações. Mais uma iniciativa do nosso Papo de DHO. No próximo episódio dessa série, iremos falar sobre o tema Por que empresas inteligentes tomam decisões ruins? Até a semana que vem.